Eu amo descascar abacaxi. Eu confesso aos amados que abacaxi não é a minha fruta predileta. Porque o abacaxi, ele é ácido. E quando eu como, ele geralmente machuca o céu da minha boca, corta a minha língua. Aleluia. Deixa eu ver quem está aqui na live. Então, quando o Espírito Santo de Deus falou comigo que nessa noite nós iremos descascar abacaxi, eu logo perguntei: por que não uma uva? Por que não um morango, uma maçã, uma banana? Frutas que eu geralmente gosto, que é mais fácil, né, de se alimentar. Só que o Espírito Santo de Deus para mim falou realmente aquilo que a Amanda já iniciou no início. O processo de descascar o abacaxi e também as vitaminas que ela produz para o nosso organismo é genial. E isso durante a ministração, mais adiante a gente vai comentar. O tema desta noite não é descascando o abacaxi, é profissional versus ungido. E eu fiz até uma pergunta: qual é a situação que você está neste momento? Você é um ungido não profissional? Você é um ungido profissional? Você é um profissional ex-ungido? E ao estudar essa ministração, o Espírito Santo falou muito comigo e eu pude identificar situações da minha vida e principalmente descobrir o estado onde eu estou e qual é o processo que eu tenho que caminhar para chegar no processo de habilitação da unção que Deus determinou para nós. Isso nós vamos no decorrer da ministração falando mais ainda. Deixa eu ver quem está aqui na live. Quem estiver aqui na live, eu quero que vocês mandem foguinho. Manda foguinho aqui que eu vou começar a ler o seu nome. Nós estamos falando muito sobre nome nesta noite. E eu quero falar o teu nome. Então o primeiro nome que eu vou falar aqui é Kelvin Mateus. Kelvin Mateus, você é um profissional ou você é um ungido? Você é um ungido profissional? Você é um profissional ex-ungido? Você é um profissional apenas? Próximas pessoas, manda foguinho pra mim. Manda foguinho que eu quero chamar pelo teu nome. Marley, glória a Deus. O estado que você está agora é qual? É ungida do Senhor? É uma ungida profissional? Uma ungida não profissional? É apenas profissional? Pedro Batista, Bruno, Clodoaldo, Lores, Agnes, Pastor Williams. Não tem como falar só o nome da Ló. Quando a gente fala Lores, a gente já lembra Agnes. Caritas, glória a Deus. Qual é o estado que vocês estão neste momento? Quando nós falamos de profissional, é algo tão capacitador, porque quando fala de profissional, nós interligamos a uma pessoa que tem habilidade para realizar algo de certa forma perfeita, né? Vamos chamar um profissional para onde? Para consertar a máquina. Aí nós vamos chamar um profissional. Só que tem muitos leigos, muitos usando o termo profissional e não é profissional. Mas se profissional é uma coisa boa, ungido é uma coisa boa. Ungido é uma coisa superior. Vocês vão entender que um ungido muitas vezes não é profissional, é um ungido. E ponto, e acabou. E nessa semana eu estava conversando com o evangelista Felipe. Claro, né, no carro, toda vez que ele vai me dar carona para trazer para a igreja. Gente, é sério, não é só essa semana, mas de um mês pra cá tu tá uma maritaca, hein? Gente, eu entro no carro,
Não dá nem tempo de falar a paz do Senhor. Não dá. Ele já começa: pastora, essa ideia, pastora, isso na Bíblia, pastora, eu tô precisando fazer isso, pastora, isso aqui, pastora. Aí ele retruca o que eu falei: pastora. Aí a gente começa a pirar nas conversas e a gente começa a compartilhar. E quando eu cheguei, isso tá contaminando todos, porque eu cheguei aqui na igreja hoje. Aí a Amanda me fala desta forma: pastora, vem cá, Amanda, vem, correndo, se lança, se joga. Quando eu cheguei, eu não cheguei nem na porta da igreja, eu estava do outro lado da rua. Aí ela olhou pra mim, eu não deu nem a parte do Senhor nem nada não. Ela já vem jogando aquilo que estava jogando. Eu acho porque é impressionante. Os ungidos, eles são ardentes. E quando eu cheguei, como que você chegou? Pastora, minha ministração tem tudo a ver com o que você vai ministrar. E eu nem sei o que você vai ministrar, mas Deus já me falou. Então eu vou assistir várias vezes. Vou repetir. Do Billy na semana passada, que ele estava ministrando, você tinha mandado mal. Ah, é verdade. É sobre o nosso ministério, né? E aí a gente conversando, e aí, sei lá, porque a gente começou a falar sobre ministério. E ai, Billy, eu gosto de servir em todos os ministérios, tá? Isso tá me fazendo crescer em Deus. E acho que não tem esse negócio de ter um ministério específico. O nosso ministério é servir a todos os ministérios. E foi exatamente o que ele ministrou e nem tinha ouvido o meu áudio. Deus é maravilhoso. 3 áudios, né? 2. Ela mandou 2 ou 3 áudios para ele antes do culto. E quando ele veio ministrar, era aquilo que ela estava mencionando. Então isso são só, se eu dei exemplo, gente, daqui a pouco eu chamo a Sheila aqui, daqui a pouco eu chamo outro Delaias. Os ungidos, eles estão interligados no Espírito. E vocês vão compreender isso de uma forma muito preciosa nesta noite. Eu prometo que eu não vou ministrar 3 horas, mas eu vou tentar dividir uma parte hoje e já vou tentar ver se o evangelista Felipe ou o pastor Williams me permite dar continuidade. Porque eu não quero correr. Vai fazer culto de segunda a sexta. Gente, se fizer culto de segunda a sexta, por Deus, eu tenho palavra todo dia. Porque o ungido, ele tá queimando. O ungido sempre tem algo para compartilhar. Até as palavras que muitos consideram besteiras é uma orientação do reino dos céus. É uma coisa tão impressionante que às vezes eu brinco. Eu até compartilhei, eu fiz, gente, eu preciso testemunhar. Deus tem me abençoado demais. Porque o ungido, ele não é abençoador, ele é a bênção. Entenda, você abençoa. É aquela passagem da Bíblia que as bênçãos correrão atrás. De quem? Do ungido. Então o ungido não é simplesmente tem a bênção, ele é a bênção. E eu confesso a você que desde a última ministração até hoje, eu tenho sentido tanto orgulho de Jesus em mim. Por quê? Porque a primeira pessoa que você tem que ter honra, respeito, é você mesmo. Você precisa se respeitar e se honrar, porque o ungido, ele sabe cuidar de si antes de cuidar. Você quer ministrar, meu? Gente, na última ministração dele, eu confesso que todas as vezes que ele falava, eu estava ministrando lá atrás. Porque como foi dito no carro, eu tinha, né? A gente tinha compartilhado e ele começou a ministrar o que eu estava falando. Claro que houve muitas revelações do Espírito Santo, mas ele usou a minha frase. Aí agora que eu estou ministrando, ele quer participar. Não basta ter. Vocês entendem? O ungido, ele não consegue ficar parado. O ungido sempre quer ser participante de tudo. O profissional não. O profissional só faz o que é para fazer. É que eu não sei, estou comunicando aqui. Não dá para ver, vocês não dão para ver. Abre.
Abre a live, abre. Eu quero que essa ministração apareça o evangelista Felipe, porque ele tá sempre comunicando aqui, vocês precisam ver para ele se comportar. Quando o ungido está em ambientes onde ele reconhece que é a sua casa, a sua morada, ele realmente se extravasa. Mas o ungido também, quando não está no ambiente que não é sua casa, ele continua extravasando. Porque o ungido, ele não tem limite. Não significa que ele é uma pessoa que desrespeita, não. É que ele está ardendo de tal maneira que se ele não lançar para fora aquilo que está queimando no coração dele, ele morre. Você morre. Eu tô entendendo, Jesus. Profissional não, queridos. Profissional é aquilo que faz só o que é mandado. É só aquilo é aquilo que ele estudou para fazer. O ungido, ele faz coisas que ninguém faz. O ungido, ele fala aquilo que ninguém fala. O ungido vai em lugares que ninguém vai. O profissional não. O profissional só faz aquilo que ele sabe fazer. O profissional só fala aquilo que ele aprendeu na grade curricular dele. É uma pessoa limitada. E eu encontrei na passagem do Senhor, bem conhecida, que inclusive foi o tema da ministração do ACM Kids. Pode agora se estender só para mim, quero esconder o evangelista. Pode estender. Vamos lá. Aí, vamos voltar. Aí, o Espírito Santo de Deus começou a falar de Davi, Saul, Samuel. Só que quando eu abri a palavra para estudar essa passagem, eu vi um personagem que ninguém dá atenção. Porque todo mundo fala, quando é Golias, é Davi, não tem como. É igual goiabada com queijo, né? Não tem como pensar só no queijo sem goiabada, na goiabada sem o queijo. Então pensar em Golias é pensar em Davi. E pensar em Davi lembra Saul. E lembrar de Saul lembra Samuel. Mas existe um personagem que ninguém lembra. E esse personagem está tão impregnado dentro das igrejas e não são tratados. Porque é muito fácil falar de Saul, que é o profissional ex-ungido. Porque, para quem não conhece a história de Saul, Saul desobedeceu a Deus, as orientações que Deus enviou ao profeta Samuel, e Samuel passou para Saul. Ele fez coisas que não foi orientado por Deus, e ele acabou perdendo a unção. Mas ele continuou sendo rei, continuou governando, continuou sendo profissional. Até aí vocês estão entendendo? Samuel é o profissional ungido, aquele que é obediente a Deus, aquele que tem relacionamento com Deus, aquele que não tem medo ele tem, mas não medo que parar. Ele tem o temor, mas não tem o medo, porque quem tem o medo o amor lança fora. Ele teve temor de realizar algumas obras que Deus orientou para ele, e ele foi na cara dura, mas com medo, mas obediente, com temor, e falou: ele é o profissional ungido, que sabe como resolver as coisas, e se alguma coisa acontecer no trajeto, ele tem fé suficiente, porque a unção faz com que ele tenha fé, e a unção habilita ele a ser, como que fala? Acontece alguma coisa e a pessoa já consegue, como que, não, ousadia, mas é outra palavra, consegue, eu não lembro a palavra, Espírito Santo de Deus, a pessoa vai, é tipo a pastora Glaze, ela é perfeccionista. Se sair daquele caminho,
aí aparece uma coisa nova, ela até consegue fazer, mas não na agilidade de um sanguíneo. Qual que é a palavra? Delaias. Eu vou lembrar a palavra, porque tem uma palavra muito específica para esse tipo de comportamento. Vamos abrir a palavra para vocês entenderem. Não vou ministrar 3 horas de novo, vou ministrar só 1h30. Não, vai ser rápido, porque eu vou dividir as ministrações. Então eu quero começar com vocês abrindo 1 Samuel 16. Aleluia. 1 Samuel 16. Nós já vamos falar sobre o processo onde Saul deixou de ser ungido e se tornou profissional, e Deus pegou a unção que estava em um profissional e habilitou para um leigo, que não é nem profissional e nem ungido, apareceu do nada, e Deus deu a unção, que é Davi. E depois disso nós vamos falar sobre o nosso personagem principal, que nós vamos descascar o abacaxi dele, amém? Aleluia. 1 Samuel 16:1, que diz assim: o Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Deus está fazendo uma pergunta, vou parar aqui. Lá em 1 Samuel 12 é a consagração de Saul para rei. Lá em 1 Samuel 13 fala do processo de Saul como ungido profissional como rei diante da sociedade. Lá em 1 Samuel 14 vai falar sobre a primeira desobediência de Saul. Em 1 Samuel 15 vai falar a segunda desobediência. Para quem lembra, quem está na CM lembra da ministração de que o pecado faz barulho. Então, 1 Samuel 14 e 15, vocês vão lembrar dessa parte. Então nós paramos no cenário de 1 Samuel 16 com a primeira abertura do Senhor tendo um relacionamento com Samuel. E Samuel estava já num impasse de descobrir qual é a orientação de Deus para levantar um novo ungido. Então ele olha para Samuel e diz assim: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Quando o Espírito Santo de Deus falou com Samuel, até quando terá pena? Porque lá em 1 Samuel 15, quando Saul fez a oferta de sacrifício a Deus, que não compete a ele, mas foi, vamos lá em 1 Samuel 15 para vocês entenderem. Eu quero ministrar rápido, mas vem sempre a voz do evangelista Felipe falando: pastor, a gente ministra para quem já entende a Bíblia, a gente precisa começar a ministrar para quem não entende a Bíblia. Então vamos lá, por isso que eu quero ministrar pouco, para não ter esse problema. Lá em 1 Samuel 15, que diz assim, nessa parte aqui, ó, 23, versículo 23: a revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. O orgulho é pecado, como é pecado a idolatria. O Senhor rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Aí diz Saul: eu pequei, desobedeci as ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Lá no versículo 25: mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Lá no versículo 26: eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Eu tenho certeza que ele não falou baixinho, foi revoltado. Eu não voltarei com você, Saul, porque você desobedeceu as orientações de Deus. Mas acima, Saul estava esperando Samuel chegar para fazer a oferta
oferta de sacrifício. E ele, esse profissional ungido, porque até então era ungido, o profissional ungido, ele não esperou o profissional ungido, que é o Samuel. Então nós temos nessa fase 2 profissionais ungidos. Só que um tem a unção para ser rei e outro tem a unção para ser profeta. O profeta pode fazer algo na unção do rei? Pode, se for orientado por Deus. Ou do rei? Pode, pode, porque ambos têm unções para realizar aquilo que ninguém faz. A unção faz com que eles sejam habilitados para qualquer tipo de ferramentas, de serviço. Mas a ordem do Senhor era que Saul esperasse Samuel chegar para fazer a oferta de sacrifício. Mas aí a Bíblia fala que no decorrer do caminho Samuel chegou atrasado. Eu não concordo que chegou atrasado, pelo fato seguinte, porque Deus nunca se atrasa. Antes disso, como foi dito em 1 Samuel 14, Saul já tinha errado e desobedecido a Deus. Eu creio que ele foi um teste para saber se ele cometeria erro novamente, segundo as orientações de Deus. Então nós que somos profissionais ungidos, mesmo nós temos habilitação para fazer aquilo que ninguém faz, ir a lugares onde ninguém ir, nós temos uma orientação, nós temos uma ordenança, nós temos uma função. E quando essa função não é cuidada e vamos automaticamente pegar outras responsabilidades que não foi nos concedido, nós entramos em um nível de desobediência, e onde vem de tempos em tempos o Senhor nos provar. Sabe aquilo, pastor, estou passando pela provação, pastor, estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? Vou cantar aqui. Então foi isso que aconteceu com Samuel, para vocês entenderem. O 1 Samuel 16. E mais embaixo, Samuel, ele fica com pena de Samuel, porque até ali o Senhor estava com ele, e Samuel sabia que quando o Espírito de Deus fosse retirado, Israel sofreria consequências terríveis. E nós vemos hoje em dia profissionais ungidos que o Espírito Santo saiu pela desobediência, e vemos ministérios sendo fechados, uma bagunça naquela nação ministerial, pessoas perdidas. Por quê? Porque um profissional ungido, ele quis ter habilitação em algo que ele poderia fazer, mas não era para fazer, talvez naquele tempo, naquela hora. Eu não estou entendendo. Perdeu o candelabro. É que ele está de máscara, eu não consigo entender. Então voltando lá para 1 Samuel 16. Então lá no versículo 1 nós já entendemos o estado de espírito de Samuel. Ele estava com pena de Saul, porque ele perdeu o candelabro, a luz. Mas ele continuou governando. Quantas igrejas, eu não vou falar nem igreja, quantas pessoas que fazia algo profissionalmente perfeito, aquela pessoa que tocava, nossa, toca demais, trem, nosso Deus, fala igual mineiro, trem é esse, só toca demais, e de repente você sentia que saía do instrumento
está acontecendo? É igual o Pedro aqui tocando. Ele fez uma nota aqui que eu falei, nossa, Deus do céu, se eu cair aqui. Não sei se vocês perceberam, eu não estava conseguindo ficar de pé. E eu na minha mente, eu preciso deitar. Aí eu lembrei que eu também estou escalada para ser ministra. Se vocês assistirem a live, vocês vão ver que eu deitei e automaticamente já voltei. Porque eu estava sendo pega pela ministração. Gente, eu sou uma profissional, mas antes de ser profissional, eu sou uma ungida. Não é só a minha voz, é a unção que está sobre ela. Não é só as palavras, é as palavras que saem da boca de Deus. É a unção. E eu querendo só deitar os trabalhadores daqui da CM, sabe como é que é? É igual eu tava vendo aqui a gente recebendo a unção. E o evangelista Felipe, eu já tava com medo dele soltar uma nota errada ali, porque quando ele entra, sim, sabe, nessa atmosfera, ele esquece. Ele sai do profissional e fica no ungido. E o ungido, impressionante. E quando ele entra no estado de ungido, ele consegue até continuar fazendo notas celestiais impressionantes. Porém, quando ele cai na real do que ele está fazendo, o Espírito vai e ele entra no profissional e aí começa a desandar tudo. Então os trabalhadores daqui da CM já começam a compreender mais ou menos essa diferença. Então Saul olhou para Samuel olhou para Saul e sentiu pena. Nossa, que pena de Saul. Agora ele vai governar toda Israel, não com as orientações de Deus, mas com as orientações segundo o seu currículo. E as orientações segundo o profissional é limitado. É aquilo e ponto. É aquilo que a Amanda compartilhou. Antes eu pensava que para cantar 1 hora precisava de 4, 5, 6, 7, 8 músicas. O profissional faz isso. Mas o ungido não canta nem meia música inteira. Ele começa meio nenhum, aí de repente começa a fluir, de repente puxa uma outra ali, e de repente está ministrando de novo, e daqui a pouco pega a guitarra e começa a tocar e cantar, aí começa a vir com o pé e tocar o teclado também, e de repente o ungido está fazendo as maestro, porque o ungido é dessa forma. O ungido não depende das suas habilidades, ele depende do Espírito. Por isso que Samuel sentiu pena de Saul. É tanto que quando Saul errou pela primeira vez desobedecendo, Deus ainda concedeu a vitória. Gente, será que eu vou ter que voltar? Lá em vou voltar, eu quero fazer bem devagar. Eu quero que vocês realmente mergulhem comigo. Eu não vou ministrar muito hoje, bem devagar. Vamos lá em 1 Samuel 14. Olha o que acontece. Lá em 1 Samuel 14, fala de uma ação do filho de Saul, que é Jonatas. Ele era comandante do exército. E Saul, no seu estado de profissional ungido, ele falou algo. E um ungido profissional, quando fala, é certeza tanto no plano físico como no espiritual. E ele falou assim: tão certo como Deus vive, se alguém aqui comer alguma coisa antes do Senhor nos responder, esse terá uma consequência de morte. Olha o que um profissional ungido falou. Aí ele fala assim: nem que seja o meu próprio filho escapará disso. Agora me fala, um profissional ungido, ele saberia que o próprio filho dele erraria? Não. Mas Deus pegou essa oportunidade para provar. Porque um profissional
ungido, ele não é tratado como criança, ele é tratado com maturidade. Então, quando um profissional ungido fala algo, Deus, ele movimenta situações para provar. Aí, lá em 1 Samuel 14, Jonatas com fome, cansado depois da guerra, viu um favo de mel, cutucou o mel e comeu. O mel é o quê? O povo presta atenção nas ministrações anteriores. O povo daqui é bom, top das galáxias. Então, o alimento que Jonatas se alimentou foi o mel. E o mel nós sabemos pela palavra de Deus e nas ministrações que você pode ver na página do YouTube do Ministério ACM, o mel é sabedoria. Ele se alimentou. E mais embaixo, vamos lá, mais bem embaixo, ver se eu encontro aqui. Aqui, vamos ler no capítulo 14, versículo 15. Todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados. Os patrulheiros e os soldados do acampamento tremeram de medo. A terra também tremeu e houve uma grande confusão. Nesse respaldo é quando Jonatas se infiltrou numa guerra contra os filisteus sem a bênção do rei Saul. Ele foi às escondidas. E mesmo assim Deus concedeu vitória. Mas a ordem era o quê? Ninguém ir e ninguém comer, até que Deus deu uma estratégia. Então nós vemos um outro personagem. Nós vemos um personagem que é um profissional, que é o Jonatas. Ele não é o nosso profissional principal da noite, mas ele é um profissional que conseguiu obter a vitória, mas foi debaixo de uma rebeldia. E além de ter ido, ele voltou, trouxe a vitória e comeu mel. Aí Saul foi consultar a Deus para saber qual seria as consequências. Aí Saul fez assim: Deus, se eu estou errado, ou se o meu filho Jonatas está errado, eu vou estar deste lado. Se o povo é que estiver errado, vai estar do outro lado. A pedra que se mexer, saberemos quem está no erro. Eu estou fazendo bem devagarzinho, porque eu sei que tem muitas pessoas na live que ainda não conhecem essa passagem. Então eu estou, como diz o Billy, né? Evangelista Felipe, pastora, vamos começar a ministrar bem devagarzinho para eles começarem a entender. Então, separou, a pedra que se mexeu era a pedra que estava do lado de Saul e Jonatas. Aí Saul falou assim: opa, a pedra que se mexeu é o que está no meu lado. Então eu preciso saber aonde está o erro. Está em mim ou está em Jonatas? Aí separou as pedras de novo. E Deus falou, Deus coaguetando, né? Como é que fala aí nas quebradas? Coagueta, Deus. Deus X9. Aí lá Deus vai lá e mexe a pedra e fala que é o Jonatas, o profissional. Obteve vitória? Obteve. Mas uma vitória que poderia ter sido estrondosa e que impediria o que vai acontecer com Davi e Golias. Olha a consequência. Davi, quando ele derrotou Golias, eram os filisteus que sobraram da rebeldia de antes. Ai, só a graça de Deus, né, gente? Aí o profissional, sem unção, sem estar ungido, foi lá e achou que estava tudo bem. Aí Saul fala: por Deus, eu vou matar Jonatas. Aí o povo profissional, que também não era ungido, ficou do lado de Jonatas e falou assim para Saul: Saul, não mata Jonatas, porque Jonatas conseguiu a vitória para nós. E
conclusão desse fato de 1 Samuel 14, Jonatas não morreu. Então a palavra que o profissional ungido deu não foi cumprido. Profissional ungido, você é um profissional ungido? Cuidado com o que você fala. Por mais simples que seja, cuidado, porque a palavra que sai do ungido é trago à existência, nesta dimensão e na dimensão espiritual. E ele desobedeceu a Deus. Aí lá em 1 Samuel 15 vai falar da guerra contra os amalequitas que Saul enfrentou, e Deus obteve a vitória, porque Saul ainda era o profissional ungido. Aí voltamos novamente para 1 Samuel 16, que é onde nós iniciamos. Até aí vocês conseguem compreender o cenário? Eu vou entrar agora na live, porque eu quero que vocês me dão um joinha se vocês estão compreendendo o cenário do 1 Samuel 16. Se você está compreendendo, dá um joinha para eu poder continuar. Se vocês não entendendo, me fala aonde que vocês não conseguiram captar, para eu voltar. Pode escrever: pastora, eu não entendi ainda o capítulo de 1 Samuel 14. Pastora, volta de novo para o capítulo de 1 Samuel 15. Pastora, eu não entendi tal parte. Se tiver no capítulo de 1 Samuel 12 ou 13, eu te falo. Eu só preciso continuar do 1 Samuel 16 e diante, se todos vocês já tiver uma visão do estado espiritual do 1 Samuel 16. Se todos estão entendendo, dá joinha. Tem 14 pessoas agora. Vamos dando joinha, para eu poder continuar. Nessa ministração eu não vou correr, porque existe algo revelador. Amém. Vamos lá, vamos continuar. Então, vamos voltar para 1 Samuel 16, versículo 1, que é o cenário onde Samuel olha a resposta de Deus e tem uma grande preocupação com a vida de Saul, porque agora em diante ele se tornaria igual a Jonatas. Se tornaria apenas um profissional que estaria guardando a nação de Deus apenas baseado em seus conhecimentos. Aí continuando, Deus falando com Samuel: até quando? Olha esse até quando. Esse até quando é porque com certeza Samuel já vem se corroendo, não é? Sabe aquelas oportunidades que a gente vai dando, né? A pessoa toca, é um profissional ungido, e de repente o Espírito Santo de Deus se retira dele, se torna só um profissional. Aqui nunca teve um profissional ex-ungido. Não teve, nunca teve. E quantas vezes o profissional ungido teve pena e deixou permanecer? E é isso que estava acontecendo. Deus olhou para Saul e falou: até quando, Samuel? Você vai sentir pena de Saul? Ele é profissional. Ele só faz aquilo que as habilidades dele permitem fazer. O que eu tenho para a nação de Israel, ele não pode realizar, porque o ungido precisa fazer algo que está habilitado apenas para quem tem a unção. O que faz isso é só quem é a bênção e não tem a bênção. Só pode fazer quem é a bênção. E continuando, eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Deus falando com Samuel. Aí a orientação
situação, Deus deu um recado para o profeta Samuel: não quero mais, manda ele sair. Aí entra o processo para a retirada do profissional ex-ungido, que é: enche um chifre com azeite e leve com você. Encha um chifre. Querido, até conseguir esse chifre, ele vai ter que correr atrás de um cordeiro, vai ter que matar o cordeiro. Olha o processo. Você acha que enche um chifre, aí vai aparecer um chifre do nada? Houve um sacrifício. Olha o que aconteceu. Samuel, ele era o porta-voz de Deus para a nação de Israel, mas o povo queria um rei, queria um profissional, não queria apenas um ungido profissional. Ele quer até então um ungido. Vamos dizer que Samuel era apenas ungido, mas ele se tornou profissional, porque quando Deus levantou o profeta Samuel, ele começou como ungido, e de acordo com o tempo que foi passando, ele se tornou um profissional. Entenda, tem pessoas que são escolhidas por Deus e são ungidas, e depois se torna profissional. Tem pessoas que são profissionais e depois se tornam ungidos, e tem pessoa que é nada com nada. Então Israel, lá em 1 Samuel 12, estava falando: nós queremos um rei, queremos um rei. E Samuel ficou triste. Como assim? Vocês não querem que o próprio Deus governe vocês? Vocês querem ídolos. Aí lá em 1 Samuel 12 fala: olha, lembra dos teus antepassados? Teus antepassados pecaram porque queriam ídolos. Lembra dos seus pais? Pecaram porque queriam ídolos. Ídolos. E vocês agora querem um rei para fazê-lo como ídolo? Lá em 1 Samuel 12. Então Samuel ficou indignado, mas ele foi até a Deus e falou: Deus, eles não querem mais um contato direto contigo, eles querem um rei. Aí Deus foi e falou: então eu preciso derramar sobre esta pessoa a minha unção para guiar o meu povo, já que o meu povo quer alguém para seguir. Lá em 1 Samuel 12. Mas voltando para 1 Samuel 16, muitas pessoas vão diretamente ministrar já em 1 Samuel 16. Só que muitos ficam perdidos, né? Não sabem o processo. Se é 16 é porque aconteceu algo em 16 capítulo anterior. Aconteceu muita coisa. Por isso que vai e volta, vai e volta. Então aí Deus olhou e falou assim: encha um chifre com azeite. Lá foi Samuel fazer um sacrifício para conquistar um chifre. Ele, como um profissional ungido, que não queria Saul como rei, ele teve que pagar para salvar Israel, vamos dizer assim, se colocar ele foi o intercessor, se colocou na brecha. Achou o cordeiro, sacrificou, pegou o chifre e encheu de azeite. Azeite naquela época, querido, não era qualquer tipo de azeite, é o azeite puro. Lá vai outro sacrifício. Sacrifício físico para correr, para pegar. Sacrifício financeiro para comprar o azeite. Os facões, os instrumentos para cortar, para matar, tirar o chifre. Sacrifício emocional. Olha quanta coisa Samuel passou, um profissional ungido, para tentar consertar o erro de um profissional ex-ungido. E nesta fase o Senhor falou: depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Aí Deus deu outra orientação. A orientação primeira foi o quê? Vai a Belém. Correto? Não. A orientação primeira não foi vai a Belém. A orientação primeira foi: encha um chifre com azeite.
com você. Depois, vá a Belém. E não é simplesmente a cidade de Belém. Eu quero que você vá à casa de Jessé. Depois que você entrar na casa de Jessé, você fica atento, porque eu escolhi um dos filhos dele. Para quê? Para receber o espírito do ungido. Então, o primeiro versículo é tudo isso que a gente falou até agora. Isso porque o que eu tenho para falar vai até o final do 1 Samuel 17. Estamos só no primeiro versículo, 1 Samuel 16. Agora vamos para o segundo. Samuel responde assim: como posso fazer isso? Gente, Samuel está dando de ser Miguel. Samuel, ele é um profissional ungido. Ele sabe como ter um chifre. Ele é um profeta. O instrumento dele de guerra é um chifre, é a consagração. Aí ele, como que eu vou fazer isso? Querido, use as suas habilidades. Isso aqui não é unção. Isso aqui não é unção não, querido. É suas habilidades. Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pôr um fundo na ministração? Mas ali precisou da unção. Ali não foi só profissional não. Ali foi unção. Porque se fosse profissional, ele já tinha conseguido há um mês atrás, que ele estava querendo há muito tempo. Mas a unção fez ele desatar aquilo que ninguém conseguiria em menos de 10 minutos. Aí ó, tô falando, Jesus. Aí lá no versículo 2, Samuel dá a dizer a Miguel: como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Aí ele continuou: se Saul souber disso, ele me mata. Olha realmente a intenção do coração de Saul. Não é que ele não sabia como fazer, é porque ele estava com medo do profissional ex-ungido. Samuel não tinha entendido que Saul deixou de ser ungido. Ele só tinha as habilidades naturais. Mas mesmo nas habilidades naturais ele tinha medo. Aí lá no versículo 2 ainda ele continuou assim: o Senhor Deus respondeu. Olha a paciência, gente. O jeito que eu estou ministrando e conversando com vocês é o jeito que Deus vai falando comigo. E eu vou vendo a personalidade deles, os enrolos. Igual no início aqui do ensaio, a Amanda fez algo que eu já fiz. E eu olhei assim, querida, essa ação aí é de profissional. Eu já fiz, filha. Tentando, se ela tivesse saído do profissional e entrasse na unção de ungida, ela conseguiria, né, desenrolar o rolo. Ai, meu Deus do céu, se vocês pudessem estar aqui, que está uma conversa aiada, gente. Todo mundo querendo ministrar comigo. O Renato ali atrás não para de rir. O dente branco dele chega até aqui, ó. Gente, tá muito engraçado. Porque eles começam realmente. Eu não sei vocês, mas eu lendo a palavra de Deus, gente, eu vejo o deserto, eu vejo as casas, é como se eu fosse a terceira personagem. E eu vejo Samuel vindo assim falar com Saul, e eu olhando para Samuel falando, e depois virando assim, olhando para Saul, e eu vendo as intenções do coração, as ações. É assim que eu imagino. E é isso que eu quero levar vocês a entrar realmente nisto, porque é quando vocês viver a palavra, vocês serão realmente transformados. Então aí Samuel quis dar de ser Miguel para quem, gente? Logo para Deus. Mas como que eu vou fazer isso? Aí ele logo disse: se eu fizer isso, Saul vai me matar. Aí Deus, com toda paciência, continuando o versículo 2, o Senhor Deus respondeu: leve um bezerro e diga que foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Tá difícil de entender? Querido, o bezerro é um sacrifício que Deus pediu anterior para obter o chifre.
entender? Então ele não está mentindo. Deus está falando, querido, eu não falei que é para você fazer o sacrifício? Então vai lá e diz que você está indo lá para fazer um sacrifício. Custa entender? Aí continuando, no versículo 3, Deus continuando com toda a paciência orientando Samuel, dando Miguel. Aí ele diz assim no 3: convide Jessé. Por que Jessé, gente? Por que convide Jessé? Porque lá na orientação do versículo 1, ele falou o quê? Porque ele precisa ir na casa de Jessé, porque lá vai ter um que vai ser ungido. Gente, sabe o que está acontecendo aqui no versículo 3? Deus está desenhando de novo. Deus está desenhando para um profissional ungido, dando Miguel por sentir pena de um profissional ex-ungido. Aí, gente, essa ministração que eu estou falando para vocês acham que Deus não me pegou? Quantas vezes eu tive pena de profissionais ex-ungidos dentro do ministério da ACM? Coloquei na brecha. Eu fiz tudo isso, sacrifícios. Gente, eu fui lá, peguei o carneiro, tirei o chifre, enchi de azeite, fiz toda uma pizza. Só de pensar que eu agi dessa forma. Eu não sei se vocês já agiram dessa forma. Vocês, por pena de alguém, acabou de certa forma, tipo assim, Deus e aí Deus desenha para você, filho. Uma coisa é você amar, outra coisa é você dar a esta pessoa uma autoridade que não tem mais. Aí, né? Vocês estão vendo o nível que Deus pega eu. Eu até coloquei no Facebook, bem-vindos ao meu cérebro. Por que eu coloquei isso, bem-vindos ao meu cérebro? Porque eu falei para Deus, Deus, eu vou rasgar todos os meus pensamentos. Porque os meus pensamentos, eu estou disciplinando eles a ter os teus pensamentos. E se os teus pensamentos são melhores e maiores que o meu, as pessoas precisam saber. E quando eu pensei em postar isso, eu falei, Deus, vai dar B.O. Porque a forma que o Senhor fala comigo é de uma forma, não é passando a mãozinha, E como eu gosto muito de ler, vem umas coisas assim que rasga e Deus, não acredito que eu fiz isso, que eu agi isso, e agora o que eu faço? Será que outras pessoas estão agindo dessa forma? Eu preciso alertá-los. Então vocês vão ter surpresas aí nos próximos dias. Então lá no versículo 3 diz assim, Deus desenhando ainda: convide Jessé para o sacrifício, e depois eu lhe digo o que fazer. Porque Deus fala, e depois eu lhe digo o que fazer. Porque se até agora ele precisou desenhar 2 vezes, se ele tivesse que falar mais, não entenderia. Aí continuando, você ungirá como rei aquele que eu indicar. Deus desenhando novamente que o versículo 1 de 1 Samuel 16. Até aí todos estão entendendo? Deixa eu voltar para a live. Eu não posso deixar vocês sem entender. Porque quando eu chegar na revelação do personagem principal, vocês vão ficar, nossa, eu não acredito. Vocês vão ficar igual eu, não acredito. Quem é essa pessoa? Quem é esse personagem que eu já tive ações e que se eu não tiver uma modificação, eu corro um grande risco de ser rejeitado a Deus para um ministério, seja qual for, de esposa, de mãe, de pastora, de evangelista, de missionário, de ministro da palavra de Deus, seja qual for esse personagem. Então vamos entrar lá no versículo 4, que diz assim: Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram:
necessita de paz? Quando um profissional ungido obedece ao Senhor, ele só de estar num ambiente, as pessoas começam a ter preocupações se vai vir alguma palavra ou algum olhar que possa deixar eles alerta. Exemplo daqui, quando eu falo alguma coisa, eu percebo que já fica assim, né? Quando eu olho, então, né? É tão automático, né? Quando a gente olha assim, tá. Vocês vão ver um meme aí do louvor, porque eu estava sentindo tanta presença do Senhor, e o Espírito Santo de Deus soprou no meu ouvido, Amanda. Amanda, e eu falei assim, eu ia falar Amanda na live, mas aí o Espírito Santo de Deus falou pra mim, querida, ele desenhou pra mim, querida, Amanda, óculos, seu lado, vira do lado, calça branca. Aí eu, entendi. Então eu peguei no braço da Amanda, que o Espírito Santo de Deus falou, tava aqui, cantando de olho fechado. Amados, pensa no choque. Arabadaias. Gostei dela assim. O que eu fiz? Ela com certeza, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu desafinei? Será que eu entrei no tom errado? Com certeza. Porque não deixa aí não. Seja ungido, não seja só profissional não, querido. Então, quando o profissional ungido entra em ambientes onde ele tem habilitação para trazer algo orientado pelo Senhor, as pessoas que estão como apoio, eles ficam atentos, porque qualquer sinal pode ser fatal. Então, quando Samuel chegou em Belém, eles ficaram tudo alerta e falaram: o que está acontecendo? Você está fazendo o que aqui? Porque lá em 1 Samuel 1, lá em 1 Samuel 2, 1 Samuel 1 até o 10, até o 10, vai falar sobre a unção que habilitou Samuel como profeta. E todas as vezes que Samuel adentrava em ambientes, eram para vir com decretos. E para quem não sabe o que é decretos é aquilo que Deus fala e é irrevogável. É aquilo que Deus não se arrepende. Deus falou, Ele vai cumprir. Então é o mensageiro, é o porta-voz de Deus. E ele chegava e falava assim: vai cair, vai abrir um buraco aqui, a cidade inteira vai engolir. Virava as costas, filho, o buraco abria e a cidade caía. Então é assim que era a unção habilitada para essa unção de Samuel. Por isso que ao chegar em Belém, os líderes de lá, já automaticamente, eu já imagino eles vindo Samuel, eu já imagino o desespero, a fofocaiada. Meu Deus, Samuel está chegando. Porque está no plural, líderes. Samuel não avisou que ia chegar. Me fala, todos os líderes estariam no mesmo local? Não, gente. Cada líder estaria no seu setor trabalhando. Mas quando Samuel chegou, todos estavam reunidos. Então, meu filho, imagina as ligações. Chegou o profissional ungido. Mano do céu, chegou o profissional ungido. E ele vem. E a gente precisa saber se o buraco vai abrir ou se o céu vai descer e vai jogar fogo para tudo que é canto. Qual é as orientações de Deus para nós? Então eu imagino eles correndo. Eu imagino um que estava tomando banho. Olha a minha mentalidade, toma banho, já pegando a toalha, vestindo e indo com o cabelo cheio de sabão. Eu já imagino o outro que estava lá dando orientação para o que estava lá no pasto. Não deu nem tempo de trocar de roupa, já veio com o machado. Outros com as suas funções, largando imediatamente, indo do jeito que está, porque chegou o profissional ungido de Deus. E eles, quando se aproximaram de Samuel,
perguntou a Samuel? Eles não deram bom dia. Eles não deram shalom, Adonai, a paz do Senhor. Não deram. Ele já foi perguntando: o que você vai fazer aqui? Você veio de paz, né? Veio de guerra. O que está acontecendo? Estamos pecando? Estamos errando? Então foi a mesma coisa. Estamos aqui. E todos sabem que uma arma de guerra que Deus me concedeu pela graça é o louvor musical. Porque louvor significa elogio. Então Deus me concedeu elogiar Ele em harmonias musicais. E eu estou, através da unção que Deus já me deu há bastante tempo, porque eu estou nesse ramo há muito mais tempo que a Amanda. A Amanda está só 5 anos convertida, né? E quantos anos realmente dentro do ministério musical? Não, mas antes disso você já cantava. Desde 5 anos. Você está no Ministério ACM faz quanto tempo? 1 ano e meio, 2 anos? 2 anos. Mas realmente habilitada em orientações, o que? 1 ano. 1 ano. Então, o que ela está 1 ano, eu estou desde os meus 13 anos. Nem 13, porque para quem lê o início do livro que eu estou escrevendo, sabe que isso é uma das minhas ferramentas desde, antes dos meus 7 anos do primeiro ciclo. Eu até falo no livro que a primeira vez que eu fui louvar, eu achei que eu tinha poderes. Porque quando eu estava cantando, gente, era impressionante. As pessoas rodopiavam no meio da igreja, pulavam com o pé saci. E eu lá, 500 graus de puro fogo, santo e poder, para fazer enfermidade desaparecer. Gente vomitando, demônio pegando, expulsando, e eu lá cantando. E eu que tinha uns 5, 6 anos, e eu realmente pensei que eu tinha um poder. Olha a mentalidade da criança. E quando eu terminei de cantar, é sério, eu saí do púlpito dando tchau para as pessoas, assim, porque eu tava me sentindo, sei lá, Miss Patinga, que na época eu morava em Patinga, a Miss Minas Gerais. E tava tchau assim, dos estados brasileiros. E eu fui sentar. E quando eu sentei, eu escutei nitidamente minha primeira experiência escutando a voz do Espírito Santo, dizendo assim: Priscila, olha ao seu redor. Na época eu não entendia. Eu olhei para minha mãe e falei: que foi, mãe? Minha mãe, E eu pensei que era o capeta falando comigo. E eu falando com o capeta: olha aqui, capeta, você não pode falar comigo, tá? Porque eu pertenço ao Senhor. Você viu, né? Olha o que aconteceu. Eu pertenço ao Senhor. Olha, gente, eu não era nem profissional e nem ungida, mas já me achava. Era leiga. E nesta época, o Espírito Santo reforçou: olhe para o seu redor. E eu olhei ao meu redor. A pessoa que estava profetizando pro meu pai, porque quando eu comecei a cantar, todo mundo falava: filha do pastor, nossa, cheia da unção. Aí já veio uma pessoa, aí foi profetizar pro meu pai: tua filha, aí já veio o outro lá rodopiando, e eu comecei a olhar para essas pessoas que chamaram a minha atenção. Quando o Espírito Santo falou para mim: olha de novo, e quando eu olhei de novo, a pessoa que estava rodopiando estava conversando lá atrás, no momento da ministração da palavra. A pessoa que foi profetizar pro meu pai estava sentado na frente com uma saia numa rachadura assim, e ela sentava de perna aberta. O moço que desceu do púlpito com um pé só de sacinho, cheio da unção de Deus, não parava de olhar para debaixo da saia da mulher para poder ver a calcinha. E eu eu tava com 9 para 10 anos. Gente, pensa na minha tristeza. Eu achando que eu era ungida. Eu não era nem profissional nem ungida. Era uma leiga que, por misericórdia, por causa da obediência ao Senhor e da inocência, né, do espírito de criança que Deus fala: deixa as crianças chegar até a mim, seja como criança, coração, na imaturidade, o coração
posto disponível. Deus me encontrou naquele estado e concedeu uma pintada de unção. E eu já estava me achando. Só que a unção não veio para as pessoas. O que eu acabei de falar, o que aconteceu depois? A unção veio para mim, para me dar discernimento. Porque logo que eu cantei, eu comecei a detectar coisas que eu não enxergava. Então a unção veio para me habilitar a ter discernimento do Espírito, do que é verdadeiro e do que não é verdade. E continuando, quando a Amanda no ensaio estava cantando, ela prolongou um tom, uma nota. E era para voltar para a estrofe. Aí ela foi para uma outra parte. Ela tentou enganar a gente de que nós estávamos errados e que ela que estava certa. Só que ela não sabe que eu já fiz muitas vezes isso. E quando ela fez isso e ela tentou meio que camuflar, eu não consegui. Falei, não, Amanda, você errou. Você tentou enganar a gente porque você não conseguiu respirar na hora certa e você aproveitou e entrou na outra estrofe. Mas na verdade, você não conseguiu respirar na hora certa. Vai, não vai? Gente, é tão fascinante. É tão fascinante como nós nos comportamos da mesma maneira que essas pessoas da Bíblia se comportam. Eles são humanos como nós. Vocês entendem que a forma que Deus usa eles, mesmo na falha deles, Ele pode nos usar também. Não é tão distante, é acessível. E quando eu vi esses homens chegando até o profeta Samuel e perguntar: você veio em paz? Aí Samuel responde assim, ó, vamos lá no versículo 5. Aí Samuel responde para aqueles líderes, o que veio com shampoo na cabeça, o que veio com a pá, o que veio com suas ferramentas, pelo susto saiu da maneira que tinha que sair. E ele responde: sim, gente, eu vim na paz, eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifique-se e venha comigo. Então o que ele falou? Purifica-se, seja puro, para vocês participar comigo e ver que realmente eu vim em paz. Não precisa temer. Aí lá no versículo continuando, ele disse, quem? Samuel. Ele mandou que Jessé e seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Nós vemos um ponto que faz toda a diferença. Esse ponto é um tempo. Olha o que aconteceu. Sim, eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Ponto. Purifique-se e venha comigo. Ele falou para quem? Para os líderes. Ponto. Agora, esse ponto aqui, aconteceu algo. A obediência de Samuel. Ele foi até a casa de Jessé. Aí continuando, ele mandou que Jessé e seus filhos se purificassem. Ele mandou que Jessé e seus filhos se purificassem. Ou seja, ele repetiu o que ele tinha dito aos líderes. Então, aqui essa afirmação nos faz crer que ele estava em outro ambiente. Não estava mais na porta da cidade junto com os líderes. Já estava cumprindo a obediência de estar na casa. Porque se Jessé tivesse na porta da cidade e ali o profeta Samuel já falasse com Jessé, seria desobediência. Porque lá no versículo 1, qual foi a orientação de Deus? Vai até a casa. Vocês percebem? Porque eu estou tendo tanto cuidado para voltar e vir. Porque o profissional ungido, ele presta atenção em cada orientação, em cada detalhe. Não é afobado. Obedece à risca. Não questiona e não argumenta. Tenta dar de Zé Miguel, mas aí Deus vai lá e desenha de novo.
unção. E aqui Deus repetindo está dizendo: ó, Samuel, você quer perder também a sua unção? Para você não perder a sua unção de primeira, eu vou dar uma outra oportunidade para você. Eu vou desenhar de novo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Pega, encha o chifre com azeite, beleza? Vai a Belém, na porta da cidade, beleza? Chegou algo inesperado, que foi os líderes. Fala para os líderes: vim em paz. Porque com certeza, se os líderes não chegassem, Samuel iria direto na casa. Mas houve um teste. Lembra que eu falei? Todo profissional ungido, Deus testa para ver se vai obedecer às orientações. Por que eu estou reforçando tanto isso? Quantas vezes Deus orientou você e você quis dar um jeitinho aqui, um jeitinho aqui, um jeitinho aqui, e perdeu a unção? Isso já aconteceu comigo. Eu fiquei um ano. Eu fiquei um ano. E pensa nesse um ano que eu fiquei só sendo profissional e sem unção. Foi quando o meu esposo bélico tirou todo mundo do altar. Todo mundo do altar. Porque ele dava orientação. E eu pegava a orientação. E passava a orientação dando o meu jeitinho por causa de pena. Aí ele falou: ah, é? Tá com peninha? Então tá bom. Sai todo mundo, desce você também. Você não tá tendo obediência. Ele me colocou em outra tarefa para ver se eu perderia a unção também daquela outra tarefa. Só que eu já estava esperta, porque essa outra tarefa era pastoreada, senão eu não estaria aqui, né? Mas eu fiquei um ano. Praticamente fiquei bons meses sem subir no altar para louvar, que é o meu instrumento de guerra principal, né? A minha batalha de guerra não é tanto a palavra, é ministrada, falada. Eu consigo, eu enxergo que tem pessoas melhores que eu para ministrar. Mas eu também não posso ser hipócrita, que eu também não fico muito atrás de muitos que cantam, que são profissionais ungidos. Porque o profissional ungido, ele é humilde. Ele é humilde, mas ele não é ignorante para ignorar que ele tem a unção. Então, não entendi. Isso é humildade. É que muitos, é por eu estar falando, vocês podem achar: pastora, não se acha não, querido. Se eu me achar, eu tenho certeza que Deus vai me deixar mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não acho nada. Eu não faço nada se não for pelo Espírito. Nem ensaio. Os meninos vêm tentar dar um jeitinho aqui. No último ensaio foi tentar dar um jeitinho: vamos começar daqui. Eu já que não sei fazer isso, não. E o mais engraçado foi o Pedro agindo, dando de louco. O profissional ungido dando de louco. Eu não aceito isso, não. Aí eu olhei assim pra ele e falei: nossa, gente, vocês estão ficando mais nojentos que eu. Por quê? Porque quando o profissional ungido entende que nas pequenas coisas precisa da habilitação do Espírito Santo, ele tem temor de tomar atitude por conta própria, em cima das bases dos seus conhecimentos profissionais. Então foi isso que aconteceu aqui. Lá no versículo 6, nós entendemos esse processo. No versículo 5 entendemos esse processo de mínimos detalhes das orientações de Deus. Um profissional, para ser profissional, ele precisa estudar. E se ele não estiver atento aos detalhes, ele não vai ser um profissional bom. Não vai ser um profissional requintado. Ungido, a mesma coisa. Você simplesmente não vai ser habilitado por Deus para fazer outras coisas que a unção faz você entrar. Aí, para terminar a ministração de hoje, porque eu vou continuar depois, eu vou deixar vocês estudarem em casa o capítulo 16 e 17, para quando eu for ministrar na sexta ou no domingo, que eu não sei ainda, vocês venham estar acompanhando comigo, para eu não voltar toda hora. Porque este mês eu vou falar muito sobre isso, seja
nas redes sociais, seja nos mini vídeos que vão estar disponíveis nas redes sociais, seja em ministrações que for me orientado, sempre vou estar falando isso. Profissional e ungido. Esse mês de julho, o assunto principal é descascar todo esse abacaxi, ao ponto de você saber quem é você, aonde você está pecando contra Deus e o risco que você pode cometer de perder aquilo que você já tem, e como conquistar aquilo que você não tem, porque um ungido pode ter unção específica, mas pode ser habilitado para outras coisas. Então, para finalizar, o versículo 6, que diz assim, que nós vamos falar sobre o meu personagem principal de toda essa ministração, que é o cara que nós vamos descascar o abacaxi. Lá no versículo 6 diz assim: quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe. Eliabe é o nosso personagem principal desta ministração. Quando eles chegaram, eles, plural, Samuel parou na cidade, foi obedecer a Deus, que a outra foi ir para a casa de Jessé. Os líderes veio atrás, porque quero ver se veio em paz mesmo. Então, eles, plural, não foi o profeta sozinho. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor. Gente, eu tô imaginando. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Entra nesse ambiente. Olha o engano. Entra nesse ambiente. Quando os líderes e Samuel chegaram em Belém, Samuel viu Eliabe. Imagina Eliabe agora, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Olha o pensamento de Samuel. Quantas vezes você obedeceu a Deus e chegou no lugar para fazer algo que foi orientado por Deus, e você usou seus conhecimentos profissionais, o seu achismo, para finalizar de vez? Sabe por que Samuel olhou para Eliabe e pensou isso? Porque Eliabe tinha a mesma aparência de Saul. Tinha a mesma aparência de Saul, mesmo porte físico, mesma altura, mesmo topete, mesma voz, mesmo braço. Aí ele pensou, olha o que ele pensou, agora eu fico rindo, porque ele pensou: este é o escolhido que está na presença do Senhor. Quando ele pensou isso, ele afirmou que aquela aparência era de um homem que estava na presença do Senhor. Capacitado, ungido no estado. Eu não vou adentrar não, vou dar um gostinho para vocês, ver mais abaixo. Feche os seus olhos, amado. Todo espírito de engano nessa hora caia por terra. Todo espírito de desobediência, todo espírito de achismo caia por terra agora. Todo espírito do passado que deu certo, mas Deus quer trazer algo novo que vem dele, cai por terra. Todo espírito de escolhas humanas que adentrou na
agora, em nome de Jesus. Todo pensamento, aquilo está na presença do Senhor, por causa dos teus olhos enganosos, por causa das suas habilidades profissionais, cai por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito, não vou falar de Eliabe porque nós vamos entrar ainda, mas todo espírito de profissional ex-ungido, como estava na vida de Saul, e que ainda acha que pode continuar governando as coisas espirituais, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Todo espírito de Jonatas, eu não sei porque o Senhor toda vez, desde o início dessa live, sempre está falando de nomes, 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 nomes. Sabe quem são esses nomes? Pessoas na tua vida que te influenciou para desobedecer, e você foi achando que era Deus. Deus vai trazer na tua memória líderes que desonrou ao Senhor, e você que também desonrou ao Senhor porque sabia, porque teve pena. Em nome de Jesus, caia por terra agora. Todo espírito de medo caia por terra agora. Seja cheio do espírito da ousadia, assim como teve Samuel. Em nome de Jesus. Mesmo que você, na tua trajetória da tua vida, você tentou dar de ser Miguel, nesta hora, confessa ao Senhor. Como que eu vou fazer isso? Peça para o Senhor, desenha de novo, faça a forma de novo para eu entender. Nesta hora, eu profetizo na tua vida um novo entendimento, uma nova visão. Você, nesta hora, vai ter um encontro com a verdade. Se esse espírito de engano rondou tua vida por muito tempo, nesta hora, o Senhor vai começar. Ele vai começar a endireitar os teus caminhos, se você se atentar aos detalhes. Igreja, Ele chama você pelo teu nome. Se atente aos detalhes. A ordem do Senhor para você foi qual? É para marchar, porque você está andando. Se a ordem foi para dançar, porque você está atrofiado. Detalhes, detalhes. Deixa de ser apenas profissional. Adentre em novo nível. Seja ungido. Seja ungido. Ungido. Mesmo com medo, vai em cima das ordenanças dos pequenos detalhes. Tem muitos que continuam orando, intercedendo, mas perdeu a unção da intercessão. O Espírito Santo de Deus está falando comigo agora. Suas orações não são respondidas. Sabe por quê? Porque quando você estava na unção, Ele respondeu. E nas pequenas formas de orientação, você não fez, deu jeitinho. Aí foi novamente adentrar naquilo que o Senhor te chamou. E hoje está vivendo orações não respondidas. E você tem perguntado aonde eu tenho errado. Aonde
ministrado tudinho, mas eu precisei ser detalhista para que você não perdesse a ordem, os comandos. E o primeiro comando que o Senhor dá nesta noite, primeiro, recaiacheio e abasui que le manatei, recabacheio aste e barastei, recaiabasui la bacheco e amanas, le rebaste caiacheca e le masui que le baie basoio manai. O primeiro mandato do Espírito Santo de Deus para você, recabachei que meneste que amanai, é você lembrar aonde você caiu, a raiz do porquê as coisas não estão acontecendo naquilo que você está questionando ao Senhor. Caiasse manachei e alabachei. Como eu falei, eu fiquei um ano sem cantar. Eu me senti triste, abatida, mas obedeci. E quando eu voltei a subir no altar para cantar, você acha que o Espírito Santo de Deus estava comigo? Não. Primeiro foi só voz, querido, foi só profissão, foi só técnica. E é isso que você está vivendo hoje. Você só está usando as suas habilidades naturais. Por isso que as suas ministrações não têm paixão. Por isso que aquilo que você faz não tem fogo. Por isso que aquilo que você faz não tem transformação. O ungido, quando chega, ele muda o ambiente. O ungido profissional, quando chega, o ambiente pergunta: você veio em paz? Se o ambiente que você está adentrando não está perguntando, não está te analisando, lançar o fogo ardente para fora, é porque você não tem unção. Porque quando alguém contrata um profissional, ele não quer fazer, ele quer que o profissional faça. Mas quando vem um profissional ungido, as pessoas querem ser participantes. Os líderes chegaram: você veio em paz, Samuel? Sim, eu vim em paz. Eu vim fazer um sacrifício. Purifica-se e venha comigo. E eles imediatamente se purificaram e foram com Samuel. Se ninguém te segue, se ninguém te procura, é porque você é profissional apenas. Naquilo que você tem autoridade, você é apenas profissional. E se você já foi ungido e perdeu a unção, volte aonde você caiu. É a primeira ordenança. O Senhor já começa a trazer na tua memória para fluir as águas vivas. É preciso odres novos. Ei, para derramar lá no versículo 1, o azeite no chifre precisa ser chifre fresco, sacrifício fresco. Não tenta usar chifre velho. Não tenta dar jeitinho. Não pule etapas, querido. Não pule etapas se não foi te ordenado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Emmanuel está aqui conosco.
que o Espírito de Deus diz à igreja. Pai, em nome de Jesus, venho diante de Ti, Senhor, assim como Samuel foi diante de Ti, para pedir orientações, ó Pai, para direcionar os novos ungidos dessa geração. Ó Pai, em nome de Jesus, que se há algo em mim, se você também está nesse estado, comece a orar comigo. Se há algo em mim que faz, ó Pai, tentar dar um jeitinho, nesta hora eu renuncio às minhas vontades, eu renuncio os meus conhecimentos, eu renuncio às minhas sabedorias e eu aceito as Tuas orientações, os Teus pensamentos, as Tuas palavras, as Tuas ordenanças. Mesmo com medo nós iremos. Se o Senhor ordenar para o fogo do céu descer, assim descerá. Se o Senhor ordenar para que os rios fluam, eles fluirão, porque o ungido do Senhor faz aquilo que ninguém faz. Porque o fazer não está nas forças dos braços, mas está na força que há do Espírito de Deus. Transforma quadros, transforma quadros, transforma quadros nesta noite. Transforma situações. Não deixe, Espírito Santo de Deus, permanecermos parados. Porque o que mais tem é pessoas que estão paralisadas. Como foi dito no início da ministração, o ungido do Senhor, ele não só observa, ele faz acontecer. Ele faz acontecer. Então nesta hora, levante as suas mãos para o céu e diz: faça acontecer, ó Emmanuel, faça acontecer, ó Emmanuel. Faça acontecer, Emmanuel. Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco. Você pode dizer isso: Deus comigo, Deus comigo, Deus comigo no meu falar, Deus comigo por onde eu ir. Começa a falar, profetiza sobre o vale de ossos secos, profetize sobre você. Deus comigo no meu olhar, no meu ouvir, Deus comigo no dançar, Deus comigo no dançar, Deus comigo no cantar, Deus comigo no orar, no interceder, no vigiar. Deus comigo nas negociações empresariais, Deus comigo nos fechamentos de vendas, Deus comigo na direção, Deus comigo. O ungido do Senhor sabe que tudo que ele faz, ele precisa ter o Emmanuel. Deus comigo na ornamentação da minha casa, Deus comigo nos fazeres dos alimentos. O ungido do Senhor, habilitado para fazer alimentos, faz alimentos tão saborosos e são reconhecidos em todo lugar. Que alimento delicioso! Eu nunca comi algo parecido. Uau, uau! Eu já comi várias vezes esses doces, esses salgados. Uau, uau! Mas o seu é algo diferente. O profissional ungido, ele tem o Emmanuel.
mesmo que ele não tenha habilidade, e o Senhor o desafia. Ele não precisa pegar a armadura de ex-ungido profissional. O ungido, mesmo que você não seja profissional, mas você é ungido, eu quero te dizer: não pegue instrumentos de guerra de quem não é mais ungido e que permaneceu apenas profissional. Não pegue, porque não cabe em você, querido. Vai com aquilo que você tem nas tuas mãos. É uma pedrinha mesmo.